Amado Batista entrou no terminal rodoviário e ouviu uma voz doce cantando sua própria música. Quando olhou para ver quem era, ficou chocado. Uma menina de apenas 12 anos tocava violão melhor que muitos músicos profissionais. Mas o que aconteceu quando o segurança gritou com ela para sair dali mudou tudo. Um momento de humilhação se transformou em uma lição de vida que ninguém ali jamais esqueceria. Uma história real de bondade que vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like neste vídeo e comente de onde você está assistindo. Amado Batista desceu do carro que o trouxe até o terminal rodoviário de Palmitau. O motorista, um senhor simpático que reconheceu o cantor na estrada, ainda estava impressionado por ter dado carona para uma celebridade. Amado agradeceu e caminhou em direção à entrada do terminal, carregando apenas uma mochila simples. Era uma terça-feira comum, movimento normal de gente indo e vindo. O cantor precisava pegar o ônibus das 3h30 da tarde, com destino a Bauru, onde tinha um compromisso musical marcado para a noite. Nada muito elaborado, apenas uma apresentação em uma casa de shows pequena, do tipo que ele gostava de fazer para manter o contato direto com o público. Assim que entrou no terminal, Amado ouviu algo que o fez parar no meio do caminho. Uma voz doce e afinada cantava uma música que ele conhecia muito bem. Era Seresteiro, uma de suas próprias composições. Mas não era sua voz. Era a voz de uma criança. Curioso, ele seguiu o som e viu uma menina sentada em um dos bancos próximos aos guichês de passagem. Ela não tinha mais que 12 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, roupas limpas, mas claramente usadas várias vezes. Em suas mãos pequenas, um violão que parecia ter muito mais idade que ela. A menina era Nayara. Ela tocava com uma habilidade impressionante para sua idade, os dedos deslizando pelas cordas, com uma naturalidade que chamava atenção. Alguns passageiros paravam para ouvir, outros apenas olhavam de relance enquanto passavam apressados. Amado ficou observando discretamente enquanto se dirigia para a fila do guichê. A menina tinha um talento natural evidente. Não era apenas uma criança tentando ganhar alguns trocados, ela realmente sabia tocar. A forma como segurava o instrumento, como fazia as transições entre os acordes, como sua voz se harmonizava com as cordas, tudo isso mostrava que ela tinha um dom especial. O terminal estava com um movimento típico daquele horário. Pessoas voltando do trabalho, estudantes, vendedores ambulantes oferecendo água e salgadinhos. Na lanchonete do canto, a Melinda limpava o balcão de vidro enquanto observava o movimento. Ela conhecia bem aquele ritmo de final de tarde. Nayara terminou Seresteiro e começou a tocar Princesa, outra música famosa de Amado. Ele sorriu discretamente ao perceber que a menina sabia várias de suas composições. Mas havia algo nos olhos dela que o intrigava. Não era apenas o brilho de quem gosta de música. Havia uma determinação, uma necessidade que ia além da paixão pela arte. Na fila do guichê, Amado escutou conversas sobre o trânsito, reclamações sobre o preço das passagens, comentários sobre o tempo. Uma senhora na sua frente mostrava para a amiga um anel dourado que tinha comprado na joalheria do centro. "Olha que beleza, só R$50", dizia orgulhosa. Mais adiante, um homem falava ao celular sobre um negócio de gado, mencionando valores altos com a naturalidade de quem estava acostumado com dinheiro. Enquanto isso, Nayara continuava tocando. Sua pequena guitarra de dinheiro ao lado do violão tinha algumas moedas e poucas notas pequenas. Nada que indicasse um dia muito produtivo. Mas ela persistia, tocando com o mesmo carinho e dedicação, como se cada música fosse um presente para quem quisesse ouvir. Amado chegou ao guichê e comprou sua passagem. A atendente, uma mulher de meia idade, foi gentil e eficiente. Ele guardou o bilhete no bolso da camisa e se dirigiu para a área de espera. O ônibus só sairia em 40 minutos, tempo suficiente para relaxar um pouco. Foi quando notou que Nayara começou a tocar uma música diferente. Não era dele desta vez, mas ela a executava com a mesma perfeição das anteriores. A menina tinha uma técnica que muitos músicos profissionais gostariam de ter. Como alguém tão nova tinha aprendido a tocar assim? Sentado em um dos bancos de plástico azul, Amado observou melhor o ambiente.
O terminal tinha aquele cheiro característico de lugar público, limpeza misturada com comida da lanchonete e o leve aroma de combustível que vinha da área onde os ônibus ficavam estacionados. As paredes eram pintadas de bege claro, com cartazes informativos sobre horários e destinos. Nayara tocou mais algumas músicas, sempre com a mesma dedicação. Algumas pessoas paravam para ouvir, outras apenas seguiam seus caminhos. Um casal jovem parou por alguns minutos e deixou algumas moedas na pequena caixa improvisada ao lado do violão. A menina sorriu e agradeceu com um aceno de cabeça, sem parar de tocar. Foi nesse momento que Amado notou algo que o deixou em alerta. Do outro lado do terminal, próximo à entrada principal, o segurança observava Nayara com uma expressão que não parecia nada amigável. O homem, que devia ter uns 50 anos, uniforme azul marinho bem passado e postura rígida, caminhava lentamente na direção da menina. Valdecir era conhecido no terminal por ser rigoroso com as regras. Não permitia vendedores sem autorização, não tolerava barulho excessivo e, principalmente, não gostava de ver pessoas pedindo dinheiro no local. Para ele, aquilo prejudicava a imagem do terminal e podia incomodar os passageiros. Amado sentiu um aperto no peito. Conhecia bem aquele tipo de situação. Já tinha passado por momentos difíceis na juventude, quando a música era sua única esperança de um futuro melhor. Sabia como era humilhante ser tratado como um estorvo só por tentar ganhar uns trocados honestamente. Nayara, concentrada em sua música, ainda não havia percebido que estava sendo observada pelo segurança. Ela tocava agora uma música mais alegre, e alguns passageiros até batiam o pé no ritmo. Uma criança pequena que esperava com a mãe ficou hipnotizada pela apresentação da menina. O clima no terminal era tranquilo, mas Amado sentia que isso estava prestes a mudar. Valdecir continuava se aproximando, e pela expressão em seu rosto, não vinha para elogiar o talento da menina. O cantor se mexeu inquieto no banco, dividido entre a vontade de intervir e o receio de causar um problema maior. A música de Nayara ecoava suavemente pelo terminal, misturando-se aos sons habituais do local. Anúncios de partidas e chegadas, conversas dos passageiros, o barulho distante dos motores dos ônibus. Mas, para Amado, naquele momento, só importava aquela voz doce e o violão que parecia contar uma história de sonhos e necessidades. Ele observou que a menina usava um tênis que já tinha visto dias melhores, mas estava limpo e bem cuidado. Sua roupa, embora simples, estava arrumada. Era evidente que alguém cuidava dela com carinho, mesmo com poucos recursos. Isso tornava a situação ainda mais tocante aos olhos do cantor. Valdecir estava agora a apenas alguns metros de Nayara. Amado podia ver que o homem estava preparando seu discurso oficial sobre as regras do terminal. A tensão no ar começou a crescer, mesmo que a maioria das pessoas ainda não tivesse percebido o que estava prestes a acontecer. Foi quando Nayara olhou para cima e viu o segurança se aproximando. A música parou abruptamente e o sorriso sumiu de seu rosto. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. O momento da verdade havia chegado. "Menina, saia daqui com esse violão velho", disse Valdecir com voz alta e autoritária, fazendo várias cabeças se virarem na direção dele e de Nayara. O segurança parou bem na frente da menina, bloqueando a visão dela para o resto do terminal. Nayara sentiu o coração disparar. Ela sabia que esse momento poderia chegar, mas tinha esperança de conseguir o que precisava antes de ser descoberta. Com as mãos tremendo levemente, ela segurou o violão mais apertado contra o peito. "Eu não estou fazendo nada de errado, seu moço", disse Nayara com voz baixa, quase sussurrando. Seus olhos castanhos estavam começando a brilhar com lágrimas que ela tentava segurar. Valdecir não demonstrou nenhuma compaixão. Para ele, regras eram regras, e não havia exceções. "Mendicância é proibida neste terminal. Está escrito ali na placa", disse ele, apontando para uma placa pequena na parede que a maioria das pessoas nem notava. "Mas eu não estou pedindo esmola", tentou explicar Nayara, sua voz ficando ainda mais fraca. "Eu só estou tocando música." O segurança deu uma risada seca. "Tocando música com uma caixinha para dinheiro do lado? Isso é mendicância sim, menina, e você sabe muito bem disso." As pessoas ao redor começaram a parar para assistir à discussão. Algumas mostravam expressões de constrangimento, outras de curiosidade.
Um homem de terno que falava ao celular sobre um investimento em joias parou a conversa para observar a cena. Uma senhora que carregava uma bolsa caríssima olhava com desaprovação, mas não estava claro se era para o segurança ou para a menina. Amado Batista sentiu o estômago embrulhar. Da onde estava sentado, podia ver perfeitamente o rosto de Nayara, e a expressão de pânico nos olhos dela o lembrava de momentos difíceis de sua própria vida. Ele se mexeu no banco, com vontade de se levantar, mas ainda hesitou. "Por favor, seu moço", disse Nayara, e agora as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. "Eu preciso muito desse dinheiro. É para o remédio da minha avó Edelvira. Ela está com febre há 2 dias e precisa de um antibiótico." Valdecir balançou a cabeça negativamente. "Criança, todo mundo que vem aqui pedir dinheiro tem uma história triste para contar. Minha função é manter a ordem neste local, não escutar desculpas." "Não é desculpa", disse Nayara, elevando um pouco a voz pela primeira vez. "Minha avó realmente está doente. Ela cuida de mim sozinha desde que meus pais morreram e agora ela está precisando de ajuda." A revelação fez algumas pessoas ao redor demonstrarem mais interesse na conversa. Uma mulher mais velha, que esperava com várias sacolas de compras do shopping da cidade, disse baixinho para a amiga: "Coitada da criança." Mas Valdecir não se comoveu. "Olha aqui, menina. Não me interessa sua situação familiar. Este é um terminal rodoviário, não um palco para apresentações musicais. Se você quer tocar, procure outro lugar." A Melinda, que observava tudo de trás do balcão de sua lanchonete, secava as mãos no avental nervosamente. Ela conhecia Valdecir há anos e sabia que ele podia ser inflexível, mas aquela situação estava a incomodando profundamente. Várias vezes, ela abriu a boca para falar alguma coisa, mas sempre hesitava e voltava ao que estava fazendo. "Eu não tenho outro lugar", disse Nayara, agora chorando abertamente. "Aqui é onde passa mais gente. Eu já tentei na praça, na frente da igreja, mas não consegui nenhum real. Minha avó está sofrendo e eu não sei mais o que fazer." Valdecir cruzou os braços. "Isso não é problema meu. E se você não sair agora por bem, vou chamar outros funcionários para te tirar daqui." A ameaça fez Nayara abraçar o violão ainda mais forte. O instrumento parecia ser a única coisa sólida em sua vida naquele momento. Era um violão antigo, com alguns arranhões, mas que soava magnificamente em suas mãos pequenas. Um grupo de estudantes que voltava da faculdade parou para ver o que estava acontecendo. Uma das meninas comentou baixinho: "Que absurdo, a menina só estava tocando." Mas nenhum deles se atreveu a intervir diretamente. "Por favor", implorou Nayara, "me deixa ficar só mais um pouquinho. Eu quase consegui o dinheiro que preciso. Só faltam 15 reais para comprar o remédio." "Nem mais 1 minuto", disse Valdecir, apontando para a porta. "Saia agora, ou vou ter que tomar medidas mais severas." Amado Batista não aguentou mais ficar apenas observando. Suas memórias de infância estavam vivas demais em sua mente. Lembrou-se de quando tinha a idade de Nayara e foi humilhado por tentar vender doces na rua para ajudar em casa. Lembrou-se de como doía ser tratado como um estorvo quando tudo o que queria era trabalhar honestamente. O cantor se levantou do banco lentamente. Algumas pessoas que estavam próximas começaram a notar sua presença, mas ainda não o tinham reconhecido. Ele era famoso, sim, mas sempre manteve um jeito simples de se vestir e se comportar, o que fazia com que muitas vezes passasse despercebido em situações cotidianas. "Seu moço", disse Nayara, fazendo uma última tentativa. "Eu prometo que não vou incomodar ninguém. Eu só vou tocar baixinho, e se alguém reclamar eu paro na hora." Valdecir não estava interessado em negociações. "Chega de conversa. Você vai sair agora, ou vou ter que confiscar esse violão também." A ameaça de perder seu instrumento fez Nayara ofegar de desespero. Era como se ele tivesse ameaçado tirar sua alma. O violão não era apenas um meio de ganhar dinheiro. Era sua companhia, seu escape, sua esperança de um futuro melhor. "Não, por favor, não toque no meu violão", disse ela, se afastando instintivamente. Foi nesse momento que Amado chegou perto do grupo. Sua presença mudou imediatamente a dinâmica da situação, mesmo que a maioria das pessoas ainda não soubesse quem ele era. "Com licença", disse Amado com voz calma, mas firme. "Posso saber qual é o problema aqui?" Valdecir olhou para o homem que acabara de chegar.
Viu um senhor de aparência simples, roupas normais, nada que indicasse ser alguém importante. Não é problema seu, amigo. Estou só fazendo meu trabalho. E qual seria seu trabalho exatamente? Perguntou Amado, mantendo o tom respeitoso, mas deixando claro que não ia aceitar uma resposta evasiva. Manter a ordem neste terminal, respondeu Valdecir, começando a ficar irritado com a intervenção. E essa menina está aqui pedindo dinheiro. O que é contra as regras? Amado olhou para Nayara, que o observava com uma mistura de esperança e medo. Ela não sabia quem era aquele homem, mas podia ver em seus olhos uma bondade que não encontrara em muitas pessoas naquele dia. Ela estava pedindo dinheiro ou tocando música? Perguntou Amado, embora já conhecesse a resposta. É a mesma coisa, disse Valdecir exasperado. Não, não é, respondeu Amado com firmeza. Uma pessoa que toca música está oferecendo algo em troca. Está trabalhando. O diálogo estava atraindo cada vez mais atenção. Algumas pessoas começaram a se posicionar discretamente a favor ou contra a discussão, criando pequenos grupos de conversas paralelas. Nayara olhava de um homem para o outro, tentando entender se finalmente tinha encontrado alguém que a defenderia ou se aquilo era apenas mais uma falsa esperança em um dia cheio de decepções. A tensão no ar estava ficando cada vez mais densa e parecia que alguma coisa importante estava prestes a acontecer. Enquanto Valdecir tentava explicar as regras do terminal para Amado, o cantor não conseguia parar de olhar para Nayara. A expressão no rosto da menina o transportou para uma época que ele tentava não lembrar com frequência, mas que nunca conseguia esquecer completamente. Era 1961 e Amado tinha apenas 15 anos. Morava em Sobral, no Ceará, numa casa pequena com sua mãe, Sebastiana e seus irmãos. A vida era difícil e cada centavo que entrava em casa fazia diferença entre comer ou passar fome. Sua mãe trabalhava como lavadeira, levantando antes do sol para lavar roupas no rio, os dedos sempre inchados e machucados da água fria e do sabão forte. Amado, você precisa ajudar sua mãe, dizia Dona Sebastiana toda manhã, e ele ajudava como podia. Vendia doces na feira, carregava compras para as senhoras mais velhas, fazia qualquer trabalho que aparecesse, mas o que ele mais gostava era de cantar. Valdecir continuava falando sobre as regras, mas Amado estava perdido em suas lembranças. Lembrava de quando comprou seu primeiro violão, usado e com 2 cordas quebradas, mas que soava como música dos anjos em suas mãos. Lembrava de como as pessoas o olhavam quando ele tentava tocar na praça da cidade. Sai daqui, moleque! Isso aqui não é lugar de vagabundo! Gritava o guarda da praça, um homem grande e mal-humorado, que não aguentava ver jovens pobres tentando ganhar uns trocados. A humilhação queimava no peito de Amado como ferro em brasa. Moço, o senhor está me ouvindo? Perguntou Valdecir, percebendo que Amado estava distraído. Amado balançou a cabeça, voltando ao presente. Desculpe, estava pensando em uma coisa. O senhor estava dizendo? Nayara observava a conversa com ansiedade. Ela não entendia por que aquele homem estava tentando defendê-la, mas sentia que talvez, finalmente, alguém pudesse compreender sua situação. Suas lágrimas tinham parado de correr, mas seus olhos ainda estavam vermelhos. Eu estava explicando que este terminal tem regras claras, repetiu Valdecir com impaciência. Não permitimos apresentações musicais ou qualquer atividade que possa incomodar os passageiros. Amado olhou ao redor. Várias pessoas tinham parado para assistir à discussão, e a maioria parecia mais incomodada com a atitude do segurança do que com a música de Nayara. Uma senhora de cabelos grisalhos sussurrou para a amiga. Que homem desumano! A menina tem tanto talento. Mas ela estava incomodando alguém? Perguntou Amado, observando as pessoas ao redor. Valdecir ficou sem resposta por um momento. A verdade era que ninguém tinha reclamado da música de Nayara. Pelo contrário, várias pessoas tinham parado para ouvir e algumas até deixaram dinheiro. Mas ele não ia admitir isso. Não importa se alguém reclamou ou não, disse o segurança. As regras existem para serem seguidas, não para serem questionadas. Essas palavras fizeram Amado lembrar de outro episódio doloroso de sua juventude. Era um domingo, e ele tinha decidido cantar na frente da igreja após a missa. Pensou que seria um bom momento, com as pessoas saindo relaxadas e de bom humor. Mal começou a tocar, o padre apareceu.
Menino, aqui não é lugar para esse tipo de música, disse o padre com cara de desaprovação. Vai procurar um trabalho direito ao invés de ficar aí fazendo barulho. Amado tentou explicar que estava trabalhando, que aquilo era seu sustento, mas o padre não quis ouvir. Mandou ele embora na frente de toda a comunidade. A vergonha foi tanta que Amado não conseguiu voltar àquela igreja por meses. Olha só, disse Amado para Valdecir, sua voz ficando mais firme. Eu entendo que você tem um trabalho a fazer, mas essa menina não está causando problema nenhum. Ela tem talento de verdade. Talento ou não, as regras são as regras, insistiu Valdecir. Nayara decidiu falar novamente, sua voz ainda fraca, mas determinada. Seu moço, disse ela para Amado, eu realmente preciso desse dinheiro. Minha avó Edelvira está com febre há 2 dias. O médico disse que precisa de antibiótico, senão pode virar pneumonia. A menção à possibilidade de pneumonia fez Amado se lembrar de outro momento difícil. Sua irmã mais nova tinha ficado doente quando ele era adolescente e eles não tinham dinheiro para comprar remédio. Ele saiu de manhã cedo e só voltou no final do dia com o dinheiro necessário, depois de cantar na rua por horas seguidas. Algumas pessoas deram esmola por pena, outras por gostar da música, mas o importante era que ele conseguiu salvar a irmã. Quantos anos você tem? Perguntou Amado para Nayara. 12 anos, respondeu ela. A idade bateu no coração de Amado como um soco. 12 anos era quase a mesma idade que ele tinha quando começou a se virar sozinho na vida. Era muito nova para estar passando por aquilo, mas ele sabia que a vida nem sempre respeitava a idade das pessoas. Valdecir começou a ficar impaciente com a conversa. Olha aqui, vocês dois. Eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Menina, você sai agora por bem ou eu vou ter que usar a força. A ameaça de usar força fez várias pessoas ao redor demonstrarem desconforto. Um homem de meia idade, que usava um relógio dourado e falava ao celular sobre negócios, parou a conversa e ficou observando. Uma mulher que carregava sacolas de uma loja cara fez cara de desaprovação. A Melinda da lanchonete não aguentou mais ficar só observando. Ela secou as mãos no avental e saiu de trás do balcão. Valdecir, disse ela, você não acha que está exagerando? O segurança olhou para a Melinda com surpresa. Eles se conheciam há anos e ela nunca tinha questionado seu trabalho antes. A Melinda, você sabe que eu só faço meu trabalho. Eu sei, disse ela, mas a menina não está fazendo nada demais. Ela tem uma voz linda. Nayara olhou para a Melinda com gratidão. Era bom saber que tinha pelo menos 2 pessoas do seu lado naquela situação. Ela abraçou o violão ainda mais forte, como se ele fosse sua única proteção no mundo. Amado observou a interação entre o segurança e a dona da lanchonete. Era interessante ver como as pessoas reagiam de forma diferente à mesma situação. Alguns se incomodavam com a rigidez das regras, outros apoiavam a autoridade sem questionar. A Melinda, você não entende, disse Valdecir. Se eu deixo uma, amanhã vão ser 10. Depois de amanhã vão ser 20. O terminal vai virar um circo. Mas ela não é qualquer uma, insistiu a Melinda. Olha o talento dessa menina. E ela está precisando de ajuda. Valdecir balançou a cabeça. Não importa o talento. Não importa a necessidade. As regras existem para todo mundo. Amado sabia exatamente como Nayara estava se sentindo naquele momento. A sensação de ser incompreendido, de ter um talento que ninguém valorizava, de precisar lutar por cada centavo. Tudo isso ele já tinha vivido, e doía ver uma criança passando pelo mesmo. Seu Valdecir, disse Amado, posso fazer uma pergunta? O senhor gosta de música? A pergunta pegou o segurança de surpresa. O que isso tem a ver com qualquer coisa? Só curiosidade, disse Amado. O senhor gosta de música? Valdecir hesitou antes de responder. Até gosto, mas isso não vem ao caso. E o senhor já foi jovem, já passou dificuldades? Continuou Amado. Todo mundo já passou dificuldades, respondeu Valdecir, começando a ficar incomodado com as perguntas. Amado assentiu. Então o senhor sabe como é difícil tentar ganhar a vida honestamente quando se é jovem e não se tem outras opções. Algumas pessoas ao redor começaram a sussurrar entre si. A conversa estava tomando um rumo diferente e a tensão no ar estava mudando. Nayara sentia que algo importante estava acontecendo, mas não sabia exatamente o que.
Foi nesse momento que um passageiro que estava mais afastado começou a se aproximar do grupo. Era um homem mais velho, que tinha ouvido a música de Nayara desde o início e ficado impressionado. Ele olhou bem para Amado e franzou a testa, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. "Espera aí", disse o homem baixinho para a esposa. "Aquele homem não é..." A esposa olhou na direção que o marido apontava e também franziu a testa. "Você acha que é ele mesmo?" O casal começou a se aproximar discretamente, tentando ouvir melhor a conversa e confirmar suas suspeitas. Se eles estavam certos sobre quem era aquele homem que defendia a menina, a situação estava prestes a ficar muito mais interessante. Valdecir, alheio ao que estava acontecendo ao redor, continuou firme em sua posição. "Olha aqui, moço. Eu entendo sua preocupação, mas tenho um trabalho a fazer. Esta menina vai ter que sair daqui e é melhor que seja agora." Amado respirou fundo. Suas memórias de juventude estavam muito vivas, e ele sabia que não podia deixar Nayara passar pela mesma humilhação que ele tinha passado tantas vezes. Alguma coisa precisava ser feita, e parecia que ele era a única pessoa disposta a fazer. O momento da verdade estava chegando, e todos ali presentes podiam sentir que algo importante estava prestes a acontecer. Amado deu um passo à frente, se posicionando entre Valdecir e Nayara. Sua postura era calma, mas determinada. "Seu Valdecir, vou fazer uma proposta para o senhor." O segurança cruzou os braços desconfiado. "Que proposta?" "Me deixe ouvir a menina tocar uma música, só uma. Se eu achar que ela está realmente incomodando alguém ou causando problema, eu mesmo peço para ela sair. Mas se eu achar que ela está apenas exercendo um talento, o senhor considera deixar ela ficar mais um pouquinho?" Valdecir olhou ao redor e percebeu que várias pessoas estavam prestando atenção na conversa. Algumas sussurravam entre si, e ele começou a se sentir pressionado. Não gostava de ser o centro das atenções, preferia resolver as situações rapidamente e sem muito alvoroço. "Não sei não", disse o segurança. "Isso pode virar precedente." "Não vai virar precedente", garantiu Amado. "É só uma situação específica, uma criança com talento que está precisando de ajuda." Nayara olhava de um homem para o outro, com o coração batendo forte. Ela sentia que aquele momento poderia mudar tudo, mas ainda tinha medo de se animar demais e depois se decepcionar. Já tinha passado por isso algumas vezes naquele dia. A Melinda, que continuava próxima ao grupo, decidiu apoiar a proposta de Amado. "Valdecir, que mal pode fazer? É só uma música. E olha quanta gente está interessada." Era verdade. O pequeno grupo que tinha se formado ao redor da discussão estava crescendo. Passageiros que aguardavam seus ônibus, funcionários da limpeza que tinham parado o trabalho, até mesmo o motorista de um ônibus que tinha acabado de chegar estava observando de longe. O casal mais velho, que tinha suspeitado da identidade de Amado, conseguiu se aproximar o suficiente para ouvir melhor sua voz. A mulher cutucou o marido e sussurrou: "É ele sim, tenho certeza." "Tem certeza de quê?" perguntou o marido baixinho. "Depois eu te explico", disse ela, continuando a observar a cena com interesse renovado. Valdecir olhou novamente para as pessoas ao redor e percebeu que estava numa situação delicada. Se continuasse sendo inflexível, poderia parecer desumano. Se cedesse, poderia parecer que não sabia fazer seu trabalho. Era uma decisão difícil. "Uma música só", disse ele finalmente. "Mas se eu achar que está causando tumulto, acabou a brincadeira." Nayara sentiu uma onda de alívio. Não era exatamente a vitória que ela queria, mas era uma chance. E às vezes uma chance era tudo que uma pessoa precisava para mudar sua situação. "Obrigada, seu moço", disse ela para Amado, seus olhos brilhando com gratidão. Amado sorriu e fez um gesto para ela se sentar novamente no banco. "Toque a música que você mais gosta", disse ele gentilmente. Nayara pensou por um momento. Ela sabia várias músicas, mas queria escolher uma que realmente mostrasse seu talento. Decidiu por Carta sobre a Mesa, uma música que sempre a emocionava e que ela sabia tocar muito bem. Assim que ela começou a tocar, algo mágico aconteceu no terminal. As conversas pararam, os passos ficaram mais lentos, até mesmo os anúncios pelo alto-falante pareceram menos barulhentos. A voz de Nayara era doce e afinada, e sua técnica no violão era impressionante para alguém de sua idade.
Amado fechou os olhos por um momento e se deixou levar pela música. Era impossível não reconhecer o talento genuíno da menina. Ela não estava apenas tocando as notas certas. Estava colocando emoção em cada acorde, em cada palavra cantada. Valdecir, que estava preparado para encontrar defeitos na apresentação, se viu sem argumentos. A menina realmente sabia tocar, e sua música estava longe de incomodar alguém. Pelo contrário, estava criando um ambiente agradável no terminal. Algumas pessoas começaram a se aproximar discretamente. Um grupo de estudantes parou completamente o que estava fazendo para ouvir. Uma senhora idosa, que esperava seu ônibus com várias sacolas de compras, sorriu pela primeira vez no dia. Até mesmo um homem que falava alto ao celular sobre negócios diminuiu o tom de voz para não atrapalhar a música. A Melinda voltou para trás do balcão de sua lanchonete, mas continuou observando. Ela conhecia muita gente que passava por ali e raramente via tanta atenção sendo dedicada a uma única coisa. Era como se Nayara tivesse transformado o terminal numa pequena sala de concertos. Quando a menina chegou ao refrão da música, algumas pessoas começaram a cantarolar, junto baixinho. Era uma música conhecida, e a forma como ela a interpretava fazia com que todo mundo se lembrasse de momentos especiais de suas vidas. Amado observou Valdecir durante toda a música. Podia ver que o segurança estava lutando contra sua própria impressão. Era óbvio que ele estava gostando do que ouvia, mas não queria admitir que tinha julgado mal a situação. Um pequeno detalhe chamou a atenção de Amado. Uma das cordas do violão de Nayara estava um pouco desafinada, mas ela conseguia compensar isso com sua técnica. Era o tipo de coisa que só alguém que realmente entendia de música perceberia. Mostrava que ela não apenas decorou as músicas, mas realmente entendia como elas funcionavam. Quando Nayara terminou a música, um silêncio respeitoso tomou conta do terminal por alguns segundos. Depois, começaram os aplausos. Não foram aplausos educados ou de pena. Foram aplausos genuínos de pessoas que tinham acabado de presenciar algo especial. O casal mais velho se aproximou de Amado. "Com licença", disse a mulher. "O senhor não é o Amado Batista?" Amado sentiu um pequeno sobressalto. Ele não estava esperando ser reconhecido ali, e agora teria que lidar com essa nova situação. "Sou sim, senhora", respondeu ele com simplicidade. A revelação se espalhou pelo grupo como um rastilho de pólvora. "É o Amado Batista", sussurrou alguém. "O cantor", disse outro. Em poucos segundos, a informação tinha chegado a todos os presentes. Valdecir ficou de boca aberta. Ele tinha passado os últimos minutos discutindo com um dos cantores mais famosos do Brasil sem saber. De repente, sua posição inflexível começou a parecer não apenas desumana, mas também constrangedora. Nayara olhou para Amado com os olhos arregalados. Ela conhecia suas músicas. Tinha acabado de tocar uma delas, mas nunca imaginou que estivesse falando com o próprio compositor. "O senhor é mesmo o Amado Batista?" perguntou ela incrédula. "Sou sim, querida", disse Amado, mantendo o mesmo tom gentil de antes. "E posso dizer que você toca minhas músicas melhor do que muita gente por aí." O elogio fez Nayara corar. Receber um elogio sobre música já era especial, mas receber de um cantor famoso era algo que ela nunca imaginou que pudesse acontecer. As pessoas ao redor começaram a murmúrios excitados. Algumas pegaram os celulares para tentar tirar fotos discretas. Outras simplesmente ficaram observando, tentando processar o que estava acontecendo. A Melinda saiu novamente de trás do balcão. "Amado Batista no meu terminal", disse ela, claramente emocionada. "Nunca pensei que fosse ver um artista famoso defendendo nossa Nayara." A palavra "nossa" não passou despercebida. Era interessante como a menina, que há poucos minutos era vista como um problema, agora tinha se tornado motivo de orgulho para algumas pessoas. Valdecir estava visivelmente constrangido. Discutir com um artista famoso era uma coisa, mas ter feito isso na frente de várias pessoas era outra completamente diferente. Ele sabia que aquela história se espalharia rapidamente. "Seu Amado", disse Valdecir tentando remediar a situação. "Eu não sabia que o senhor era... Bem, o senhor. Se eu soubesse..." Amado interrompeu o segurança com um gesto gentil da mão. "Não faz diferença quem eu sou. O que importa é que essa menina tem talento e está precisando de ajuda.
Isso deveria ser suficiente para qualquer pessoa. As palavras de Amado fizeram várias pessoas ao redor concordarem com a cabeça. Era uma lição simples, mas poderosa, sobre tratar todas as pessoas com dignidade, independentemente de sua situação social. Nayara continuava segurando seu violão, ainda tentando processar tudo o que estava acontecendo. Em poucos minutos, ela tinha passado de ser expulsa do terminal a ser defendida por um cantor famoso. Era mais do que ela poderia ter sonhado. Um dos estudantes que tinha parado para ouvir se aproximou e colocou uma nota de R$ 5 na caixinha de Nayara. "Para o remédio da sua avó", disse ele simplesmente. O gesto quebrou um pouco da tensão do momento e lembrou a todos qual era a situação real. Uma menina tentando conseguir dinheiro para ajudar alguém que amava. Amado observou a cena e sentiu que estava no momento certo para fazer algo que mudaria não apenas o dia de Nayara, mas possivelmente sua vida inteira. Ele tinha uma decisão a tomar e sabia que era chegada a hora de agir. Depois que a informação sobre quem era Amado se espalhou, o clima no terminal mudou completamente. As pessoas começaram a se comportar de forma diferente, mais respeitosa, mais atenta. Até mesmo Valdecir parecia menos rígido, como se a presença de uma celebridade tivesse amolecido sua postura autoritária. "Seu Amado", disse uma senhora que se aproximou timidamente. "Meu marido e eu somos seus fãs há anos. A gente tem todos os seus discos em casa." Amado sorriu e agradeceu, mas manteve o foco em Nayara. Ele sabia que aquele momento não era sobre ele, era sobre ajudar uma criança que precisava. "Muito obrigado, senhora. Mas agora vamos pensar no que podemos fazer por essa menina aqui." Nayara ainda estava assimilando tudo. Ela olhou para Amado com admiração, mas também com uma vergonha que não tinha antes. "Seu Amado, desculpa por ter tocado suas músicas sem pedir licença." O cantor riu baixinho. "Querida, a música foi feita para ser tocada. E você toca muito bem. Quantos anos você está estudando violão?" "Não estou estudando, não", disse Nayara baixinho. "Minha avó que me ensinou o pouco que sei. Ela tocava quando era nova." Essa informação chamou a atenção de Amado. Era impressionante como a menina tinha desenvolvido tanto talento só com o ensino básico da avó. Mostrava que ela realmente tinha um dom natural para a música. Valdecir se aproximou de Amado, claramente constrangido. "Seu Amado, eu queria pedir desculpas. Se eu soubesse quem o senhor era..." "Não precisa pedir desculpas por eu ser famoso", interrompeu Amado. "Precisa pedir desculpas por não ter escutado direito essa menina desde o começo. Talento é talento. Não importa quem está defendendo." As palavras do cantor fizeram algumas pessoas sussurrarem concordando. Era uma lição sobre não julgar as situações apenas pela aparência ou pela pressão das regras. A Melinda trouxe um copo de água fresca para Nayara. "Querida, você deve estar cansada. Há quanto tempo você está aqui?" "Desde o meio-dia", respondeu Nayara. "Já tentei na praça de manhã, mas lá não tinha quase ninguém." Amado fez as contas rapidamente. A menina estava tentando conseguir dinheiro há horas, no calor da tarde, provavelmente sem comer direito. Isso o lembrou ainda mais de seus próprios tempos difíceis. "E você já conseguiu quanto até agora?" perguntou Amado. Nayara contou as moedas e notas pequenas em sua caixinha. R$ 10 e alguns centavos. Preciso de mais R$ 5 para comprar o antibiótico. A quantia era pequena, mas Amado sabia que para uma criança de 12 anos, conseguir R$ 10 tocando na rua era um trabalho duro. Ela realmente tinha se esforçado bastante. Um homem de meia idade, que usava uma camisa cara e dirigia um carro importado que estava estacionado na frente do terminal, se aproximou do grupo. "Menina, você tem mesmo talento. Toma aqui", disse ele, colocando uma nota de R$ 20 na caixinha. Nayara ficou com os olhos brilhando. "Muito obrigada, senhor. Agora eu posso comprar o remédio." Mas antes que ela pudesse comemorar muito, Valdecir interferiu novamente. "Espera aí, agora que ela já conseguiu o dinheiro, precisa sair mesmo. Não pode ficar aqui criando aglomeração." O comentário do segurança irritou várias pessoas ao redor. Parecia que ele estava determinado a expulsar Nayara, independentemente da situação. "Valdecir", disse a Melinda com uma voz mais dura. "Você não tem coração, não?" A menina conseguiu o que precisava. "Deixa ela respirar um pouco." Amado observou a dinâmica entre as pessoas.
Era interessante ver como a revelação de sua identidade tinha mudado o comportamento de todos, menos do segurança. Valdecir continuava focado nas regras, mesmo diante de uma situação claramente especial. Seu Valdecir, disse Amado, posso fazer uma pergunta pessoal? O segurança ficou desconfiado. Pode falar. O senhor tem filhos? Valdecir hesitou antes de responder. Tenho 2 filhos. E se um dos seus filhos estivesse na situação dessa menina, como o senhor gostaria que as pessoas tratassem ele? A pergunta pegou Valdecir desprevenido. Ele olhou para Nayara, que o observava com esperança, e depois para as pessoas ao redor, que aguardavam sua resposta. Meus filhos nunca estariam numa situação dessas, disse ele, mas sua voz não soava mais tão convicta. O senhor tem certeza disso? Insistiu Amado gentilmente. A vida às vezes nos surpreende. Hoje está tudo bem, amanhã pode estar difícil. Essas palavras fizeram Valdecir pensar. Ele lembrou das dificuldades que sua própria família tinha passado quando ele era mais novo. Lembrou de como sua mãe teve que trabalhar duro para sustentar a casa quando seu pai ficou desempregado. Nayara, sentindo que talvez pudesse tocar mais uma música, perguntou timidamente: Seu Amado, posso tocar mais uma musiquinha? Só para agradecer a gentileza de todo mundo. Antes que Valdecir pudesse protestar, várias pessoas começaram a pedir para ela tocar. Toca sim, querida, disse a senhora idosa. Toca aquela música linda que você estava tocando antes, pediu um dos estudantes. Amado olhou para Valdecir, esperando sua reação. O segurança estava claramente dividido entre sua função oficial e a pressão social que estava sentindo. Uma música só, disse Valdecir finalmente, mas depois ela tem que sair. Nayara sorriu e começou a tocar Folha Seca, uma música mais melancólica que sempre tocava o coração das pessoas. Sua interpretação era ainda mais emocionante que a anterior, talvez porque agora ela estava mais relaxada, sabendo que tinha conseguido o dinheiro para o remédio da avó. Enquanto ela tocava, Amado observou as reações das pessoas ao redor. Viu lágrimas nos olhos da senhora idosa, viu os estudantes cantarolando baixinho, viu até mesmo Valdecir balançando levemente a cabeça no ritmo da música. Foi nesse momento que Amado percebeu algo que mudou tudo. Nayara não estava apenas tocando por dinheiro ou por necessidade. Ela estava tocando por amor à música. Era possível ver na expressão dela, na forma como fechava os olhos em certas passagens, como sorria discretamente quando acertava uma parte difícil. Ela tem o dom, pensou Amado. Tem o mesmo amor pela música que eu tinha na idade dela. Quando Nayara terminou a música, os aplausos foram ainda mais calorosos que da primeira vez. Algumas pessoas até gritaram bravo e muito linda, mas foi então que aconteceu algo inesperado. Valdecir se aproximou de Nayara e, para surpresa de todos, colocou uma nota de R$5 na caixinha dela. Para sua avó, disse ele simplesmente. O gesto pegou todo mundo de surpresa, principalmente Nayara, que olhou para o segurança com uma gratidão imensa. Muito obrigada, seu Valdecir. O senhor é muito bom. Amado sorriu ao ver a transformação no comportamento do segurança. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisava era de um momento para refletir sobre suas atitudes. Valdecir, disse a Melinda, você me surpreendeu. O segurança ficou vermelho, claramente constrangido com a atenção. Ah, foi só uns trocados, murmurou. Mas Amado sabia que não tinha sido só uns trocados. Tinha sido um momento de humanidade, um reconhecimento de que às vezes as regras precisam dar lugar à compaixão. Nayara contou novamente o dinheiro em sua caixinha. Agora tinha bem mais do que precisava para o antibiótico. Gente, muito obrigada mesmo. Agora posso comprar o remédio e ainda sobra um pouco. Quanto sobra? Perguntou Amado. Uns R$15, disse ela, feliz. Amado teve uma ideia. Nayara, posso te dar um conselho? Claro, seu Amado. Guarda esse dinheiro que sobrou. Não gasta com bobeira. Deixa para alguma emergência ou para alguma coisa importante para seus estudos. Nayara assentiu seriamente. Vou guardar sim. Minha avó sempre fala para guardar dinheiro para os tempos difíceis. A menção à avó fez Amado pensar em sua própria família. Lembrou dos conselhos que sua mãe dava, sempre enfatizando a importância de ser responsável com dinheiro e de trabalhar honestamente. Sua avó parece ser uma mulher sábia, disse Amado.
É sim, respondeu Nayara com orgulho. Ela me ensinou tudo o que sei. Como tocar violão, como cantar, como ser uma pessoa boa. As pessoas ao redor escutavam a conversa com interesse. Era tocante ver a relação de carinho entre a menina e sua avó, e como isso influenciava positivamente sua personalidade. Valdecir olhou para o relógio e percebeu que seu chefe poderia aparecer a qualquer momento para a ronda da tarde. Se fosse encontrado permitindo uma apresentação musical no terminal, poderia ter problemas. Olha, disse ele para Nayara, você já conseguiu o que precisava. Agora é melhor você ir comprar o remédio antes que a farmácia feche. Era uma forma gentil de dizer que ela precisava sair, mas sem a rudeza de antes. Nayara entendeu o recado e começou a guardar seu violão. Espera, disse Amado. Antes de você ir, quero te dar uma coisa. Todas as pessoas ao redor ficaram curiosas para saber o que o cantor famoso iria dar para a menina. Nayara também parou o que estava fazendo e olhou para ele com expectativa. Amado estava prestes a fazer algo que surpreenderia não apenas Nayara, mas todos os presentes. Algo que mudaria completamente o rumo daquela tarde no terminal rodoviário. Amado tirou a carteira do bolso e retirou algumas notas. Mas ao invés de simplesmente dar dinheiro para Nayara, ele fez algo que ninguém esperava. Valdecir, disse o cantor. O senhor conhece bem esta cidade, não é? O segurança assentiu, ainda sem entender onde Amado queria chegar. Onde fica a farmácia mais próxima que vende esse tipo de antibiótico? Tem uma no centro da cidade, na rua principal. Fica uns 20 minutos daqui de ônibus, respondeu Valdecir. Amado se virou para Nayara. Querida, você sabe ir sozinha até lá? Sei sim, seu Amado. Já fui várias vezes com minha avó. O cantor assentiu e se dirigiu ao guichê de passagens. Moça, disse ele para a atendente, quero comprar uma passagem para o centro da cidade. A funcionária ficou surpresa. Para o senhor? Não, para a menina ali, disse Amado, apontando para Nayara. A atendente olhou confusa. Criança menor de idade precisa de autorização dos pais para viajar sozinha. Amado pensou por um momento. E se um adulto responsável for junto? Foi então que aconteceu algo que deixou todo mundo de boca aberta. Amado se virou para Valdecir e disse: Seu Valdecir, o senhor não gostaria de acompanhar Nayara até a farmácia, só para garantir que ela chegue bem e volte em segurança? O segurança ficou completamente sem reação. Algumas pessoas ao redor sussurraram surpresas. A ideia de transformar o homem que queria expulsar a menina no seu protetor era genial. Eu estou trabalhando, gaguejou Valdecir. Fala com seu chefe, sugeriu Amado. Explica a situação. Tenho certeza que ele vai entender. A Melinda se aproximou do grupo. Valdecir, seu Antônio, saiu para almoçar. Só volta daqui a 1 hora. Dá tempo de você ir e voltar. Valdecir olhou ao redor e percebeu que todas as pessoas estavam esperando sua resposta. Era uma situação embaraçosa, mas ao mesmo tempo uma oportunidade de redimir sua imagem após a forma como tinha tratado Nayara no início. Está bem, disse ele finalmente. Eu posso acompanhar ela. Nayara sorriu emocionada. Muito obrigada, seu Valdecir. O senhor é muito gentil. Amado comprou 2 passagens e as entregou para Valdecir. Aqui está, ida e volta para os 2. Mas o cantor não parou por aí. Ele tirou mais dinheiro da carteira e entregou para Nayara. Isso aqui é para você comprar o antibiótico e ainda sobrar um pouco para vocês tomarem um lanche por lá. Nayara olhou para as notas em sua mão e seus olhos se encheram de lágrimas. Seu Amado, isso é muito dinheiro. Eu não posso aceitar. Claro que pode, disse o cantor gentilmente. É um presente e não aceito discussão. As pessoas ao redor estavam emocionadas com a generosidade de Amado. Algumas pegaram os celulares para fotografar o momento, outras simplesmente observavam com admiração. Mas tem uma condição, continuou Amado. Nayara ficou tensa. Que condição? Quando vocês voltarem, quero que você me conte como foi a viagem e quero ouvir você tocar mais uma música. A menina sorriu aliviada. Prometo. Valdecir estava visivelmente tocado pela situação. Seu Amado, o senhor não precisava fazer isso tudo. Precisava sim, respondeu o cantor. Às vezes, a vida nos dá oportunidades de fazer a diferença na vida de alguém. E quando essas oportunidades aparecem, não podemos desperdiçar.
Amelinda se aproximou com uma sacola pequena. Nayara, peguei uns salgadinhos e um suco para vocês levarem. Para o caminho. A generosidade de Amelinda inspirou outras pessoas. A senhora idosa se aproximou e colocou mais algumas moedas na mão de Nayara. Para sua avó ficar boa logo, disse ela carinhosamente. Um dos estudantes tirou uma barra de chocolate da mochila e deu para a menina. Para dar energia, disse ele sorrindo. Era impressionante como um gesto de bondade estava criando uma onda de solidariedade. Pessoas que nem se conheciam estavam se unindo para ajudar uma criança. Nayara estava claramente emocionada com tanta gentileza. Gente, vocês são muito bons. Minha avó não vai acreditar quando eu contar. Conta sim, disse Amado. E diz para ela que há muita gente boa no mundo. Às vezes, só precisamos de uma chance para mostrar isso. Valdecir olhou para o relógio. Nayara, é melhor a gente ir logo. O próximo ônibus sai em 10 minutos. A menina guardou cuidadosamente seu violão no estojo e pegou a sacola que Amelinda tinha preparado. Seu amado, como posso agradecer tudo isso? Não precisa agradecer, disse o cantor. Só precisa cuidar bem da sua avó e continuar tocando essa música linda. Vou continuar sim, e quando minha avó melhorar, vou trazer ela aqui para conhecer vocês. A promessa fez várias pessoas sorrirem. Era bonito ver como Nayara queria compartilhar sua alegria com a pessoa que mais amava. Valdecir se dirigiu para a porta de embarque. Vamos, Nayara, não podemos perder o ônibus. Antes de sair, a menina se virou para todas as pessoas que a tinham ajudado. Muito obrigada, gente, vocês mudaram meu dia. Nós é que agradecemos por sua música, disse a senhora idosa. É isso aí, concordaram os estudantes. Amelinda acenou da lanchonete. Volta logo, querida. Amado acompanhou Nayara e Valdecir até a porta de embarque. Cuidem-se bem. E Valdecir, obrigado por aceitar ajudar. O segurança ficou vermelho novamente. Imagina, seu amado. É o mínimo que posso fazer. Quando o ônibus chegou, Valdecir ajudou Nayara a subir e garantiu que ela ficasse sentada na janela. As pessoas que tinham acompanhado toda a situação acenaram da janela do terminal. Amado ficou observando até o ônibus desaparecer na curva da estrada. Sentia uma satisfação profunda no peito. O mesmo sentimento que tinha sempre que conseguia ajudar alguém de verdade. Amelinda se aproximou dele. Seu amado, o que o senhor fez foi lindo. Essa menina nunca vai esquecer. Eu é que não vou esquecer, respondeu Amado. Ela me lembrou por que comecei a cantar. As pessoas ao redor começaram a se dispersar lentamente, voltando às suas atividades. Mas havia uma energia diferente no terminal, como se todos tivessem sido tocados por algo especial. A senhora idosa se aproximou de Amado antes de pegar seu ônibus. Moço, o senhor tem um coração muito grande. Que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado, senhora, disse Amado sinceramente. Um dos estudantes também veio se despedir. Cara, nunca vi nada assim. O senhor transformou uma situação ruim numa coisa linda. Amado sorriu. A gente sempre pode escolher como reagir às situações. Hoje, escolhi reagir com o coração. Quando a movimentação diminuiu, Amelinda trouxe um café para Amado. Por conta da casa, disse ela. É o mínimo que posso fazer por alguém que fez tanta diferença hoje. Obrigado, Amelinda. Você também fez sua parte. Sem seu apoio, tudo poderia ter sido diferente. Ela sorriu. Aquela menina tocou meu coração desde o primeiro momento. Só não tive coragem de ajudar antes. O importante é que ajudou quando foi necessário, disse Amado. Eles ficaram conversando por alguns minutos sobre música, sobre a vida, sobre como pequenos gestos podem fazer grande diferença. Amado descobriu que Amelinda também tinha paixão por música e que sua lanchonete era frequentada por muitos artistas locais. Sabe o que vou fazer? Disse Amelinda de repente. O quê? Vou criar um cantinho aqui na lanchonete onde artistas iniciantes podem tocar. Nada formal, só um espaço para quem está começando. Amado achou a ideia fantástica. Isso seria maravilhoso. E tenho certeza de que Nayara seria uma das primeiras a se apresentar. Com certeza, concordou Amelinda animada. Foi nesse momento que eles ouviram o barulho de um ônibus chegando. Era o ônibus de volta do centro da cidade. Amado olhou no relógio e percebeu que Nayara e Valdecir tinham sido mais rápidos do que esperava.
Parecem que eles voltaram, disse ele, se dirigindo para a janela. A Melinda também foi olhar. Nossa, que rápido! Mas quando o ônibus parou e as pessoas começaram a descer, eles perceberam que Nayara e Valdecir não estavam entre os passageiros. Amado sentiu uma pontada de preocupação. Será que perderam o ônibus de volta? Perguntou a Melinda. Ou será que aconteceu alguma coisa? Pensou Amado, começando a ficar ansioso. A espera pelo próximo ônibus seria mais longa do que esperado, e isso mudaria completamente os planos de todos. Amado ficou olhando pela janela do terminal, esperando ver Nayara e Valdecir descerem do próximo ônibus. A preocupação estava estampada em seu rosto e a Melinda percebeu. Seu amado, tenho certeza que está tudo bem. Talvez eles resolveram tomar um lanche antes de voltar, disse ela, tentando tranquilizar o cantor. Espero que seja isso, respondeu Amado, mas continuou inquieto. Enquanto esperavam, outras pessoas que tinham presenciado toda a situação começaram a voltar para próximo da lanchonete. Era como se todos quisessem saber o final da história que tinha começado ali. A senhora idosa, que já deveria ter pego seu ônibus, decidiu esperar mais um pouco. Não consigo ir embora sem saber se a menina conseguiu comprar o remédio, disse ela para a amiga. Os estudantes também cancelaram seus planos. Cara, essa história mexeu comigo, disse um deles para os amigos. Quero ver como termina. Era impressionante como a situação de Nayara tinha tocado o coração de tantas pessoas. A Melinda aproveitou o movimento e começou a servir café e água para quem estava esperando. Gente, disse ela, não cobro nada. É um prazer ter vocês aqui. Amado observou como aquele momento tinha criado uma comunidade temporária entre desconhecidos. Pessoas que nunca tinham conversado antes estavam agora dividindo preocupações e esperanças. Foi quando chegou o ônibus seguinte. Desta vez todos correram para a janela para ver quem estava descendo. E lá estavam eles, Nayara e Valdecir, descendo calmamente e conversando animadamente. Olha eles aí! Gritou a Melinda, aliviada. Nayara vinha sorrindo e carregava uma sacola da farmácia. Valdecir estava diferente, mais relaxado, como se aquela viagem tivesse mudado alguma coisa dentro dele. Quando eles entraram no terminal, foram recebidos como heróis. Várias pessoas se aproximaram para saber como tinha sido a viagem. E aí, querida, conseguiu comprar o remédio? Perguntou a senhora idosa. Consegui sim, disse Nayara mostrando a sacola. E ainda sobrou dinheiro. Valdecir se aproximou de Amado. Seu Amado, muito obrigado por ter me dado essa oportunidade. Foi uma experiência que mudou minha forma de ver as coisas. Como assim? Perguntou Amado, curioso. No ônibus, conversando com Nayara, eu entendi muita coisa. Ela me contou sobre a vida dela, sobre os sonhos que tem, sobre como cuida da avó. Me fez lembrar da minha própria infância. Amado sorriu. Era exatamente isso que ele esperava que acontecesse. Às vezes, as pessoas só precisavam de uma oportunidade para mostrarem seu lado humano. E teve mais uma coisa, continuou Valdecir. Na farmácia, o farmacêutico ouviu Nayara cantarolando enquanto esperávamos e ficou impressionado com a voz dela. Disse que nunca tinha ouvido uma criança cantar tão bem. Nayara ficou vermelha de vergonha. Eu nem percebi que estava cantando, disse ela baixinho. É que música sai naturalmente de você, disse Amado. Isso é um dom muito especial. A menina abriu a sacola e mostrou o antibiótico. Olha, consegui comprar certinho. O farmacêutico explicou direitinho como minha avó deve tomar. E o que mais vocês fizeram lá? Perguntou a Melinda, curiosa. Valdecir e Nayara se entreolharam e sorriram. Conta você, disse o segurança para a menina. Seu Valdecir me levou numa lanchonete muito bonita e me comprou um sanduíche e um refrigerante, contou Nayara animada. E conversamos sobre um monte de coisas. Essa revelação surpreendeu todo mundo. Valdecir, que algumas horas antes queria expulsar a menina, agora estava tratando ela como se fosse sua própria filha. Valdecir, que lindo gesto, disse a Melinda emocionada. O segurança ficou constrangido com o elogio. Ah, foi só um lanche. A menina estava com fome. Mas Amado sabia que não tinha sido só um lanche. Tinha sido um momento de conexão humana, de cuidado, de compaixão. Era exatamente o tipo de transformação que ele esperava que acontecesse. Seu Valdecir, disse Nayara, posso contar o que mais aconteceu? Valdecir acenou com a cabeça,
embora parecesse um pouco nervoso. Ele me contou sobre os filhos dele, disse Nayara, e disse que agora entende melhor como é difícil para as crianças às vezes. As pessoas ao redor ficaram tocadas com a revelação. Era bonito ver como aquela experiência tinha aberto o coração do segurança. E tem mais, continuou Nayara. Seu Valdecir disse que da próxima vez que ver uma criança precisando de ajuda, vai pensar 2 vezes antes de só seguir as regras. Amado sentiu uma satisfação profunda. Aquilo era muito mais do que ele poderia ter esperado. Não apenas tinha ajudado Nayara, mas tinha plantado uma semente de mudança em Valdecir. Valdecir, disse o cantor, você me surpreendeu hoje, de uma forma muito boa. O segurança sorriu timidamente. Seu amado, o senhor me deu uma lição de vida hoje. Nunca vou esquecer. Nayara se dirigiu para onde tinha deixado seu violão. Agora posso tocar aquela música que prometi? Claro, disseram várias pessoas ao mesmo tempo. Ela pegou o instrumento e se preparou para tocar, mas antes de começar, olhou para todas as pessoas ao redor. Gente, vocês mudaram minha vida hoje. Não só porque me ajudaram com o dinheiro, mas porque me mostraram que existem pessoas boas no mundo. As palavras da menina emocionaram todos os presentes. Era incrível como uma criança de 12 anos conseguia expressar sentimentos tão profundos de forma tão simples. Essa música é para vocês, disse ela, e começou a tocar uma música alegre e cheia de esperança. Enquanto Nayara tocava, Amado observou as faces das pessoas ao redor. Viu sorrisos genuínos, lágrimas de emoção, expressões de paz e contentamento. Era como se aquela música estivesse curando alguma coisa dentro de cada um. Valdecir estava encostado na parede, balançando levemente a cabeça no ritmo da música. Sua expressão era completamente diferente da que tinha algumas horas antes. Parecia mais leve, mais humano. A Melinda estava atrás do balcão da lanchonete, mas tinha parado completamente suas atividades para ouvir. Ela tinha uma expressão sonhadora no rosto, como se estivesse imaginando como seria ter apresentações musicais regulares ali. A senhora idosa estava sentada em um dos bancos, com as mãos entrelaçadas no colo, sorrindo como se fosse uma avó orgulhosa. Os estudantes estavam em círculo, alguns gravando discretamente com os celulares, outros apenas curtindo o momento. Quando Nayara terminou a música, o silêncio que se seguiu foi respeitoso e emocionado. Depois vieram os aplausos mais calorosos do que nunca. Nayara, disse Amado, você tem um futuro brilhante pela frente. Nunca pare de tocar. Não vou parar não, seu amado. A música é minha vida. Valdecir se aproximou do grupo. Nayara, quero te pedir uma coisa. Que coisa, seu Valdecir? Da próxima vez que você vier aqui tocar, me avisa. Vou garantir que ninguém te incomode. A promessa do segurança arrancou sorrisos de todos. Era a confirmação final de sua transformação. Sério mesmo? Perguntou Nayara incrédula. Sério mesmo, confirmou Valdecir. Você traz alegria para esse lugar. Isso é importante. A Melinda se aproximou animada. E eu vou fazer aquele cantinho musical que falei. Nayara pode ser a primeira a se apresentar oficialmente. A ideia animou a menina. Nossa, que máximo. Vou treinar bastante para fazer bonito. Amado olhou para o relógio e percebeu que seu ônibus sairia em poucos minutos. Era hora de se despedir. Mas ele sabia que aquele momento ficaria marcado para sempre em sua memória. Pessoal, disse ele, foi um prazer conhecer vocês, mas tenho que pegar meu ônibus. Seu amado, disse Nayara, como posso agradecer tudo que o senhor fez por mim? Não precisa agradecer, querida. Só precisa continuar sendo essa pessoa linda que você é. Ele se despediu de cada um individualmente. Abraçou Nayara, apertou a mão de Valdecir, agradeceu a Melinda pela hospitalidade, cumprimentou a senhora idosa e os estudantes. Gente, disse Amado antes de partir, vocês me lembraram por que vale a pena acreditar nas pessoas. Obrigado por isso. Quando ele se dirigiu para seu ônibus, todos ficaram observando pela janela. Nayara acenou até ele desaparecer de vista. Que homem especial, disse a senhora idosa. É mesmo, concordou a Melinda. Transformou nossa tarde numa coisa linda. Valdecir olhou para Nayara, que ainda segurava seu violão. Menina, você tem certeza de que vai conseguir chegar em casa sozinha? Tenho sim, seu Valdecir. Moro aqui pertinho. Então vai logo levar esse remédio para sua avó.
Ela deve estar preocupada. Nayara guardou o violão e pegou a sacola da farmácia. Gente, muito obrigada por tudo. Vocês são anjos. Ela saiu do terminal praticamente dançando, feliz demais com tudo que tinha acontecido. Mas o que ninguém sabia era que aquele dia tinha plantado sementes que iriam crescer de formas inesperadas na vida de cada um dos envolvidos. A tarde estava chegando ao fim, mas as transformações que tinham acontecido ali continuariam ecoando por muito tempo. 3 horas depois da partida de Amado Batista, o terminal rodoviário voltou ao seu ritmo normal. Mas havia algo diferente no ar. As pessoas que tinham presenciado aquela tarde especial ainda comentavam sobre o que tinha acontecido. Valdecir estava no seu posto de trabalho, mas seu comportamento tinha mudado completamente. Quando viu um senhor idoso com dificuldade para carregar a bagagem, foi imediatamente ajudar. Quando uma mãe com 2 filhos pequenos precisou de informações, ele foi paciente e gentil. Amelinda observava as mudanças no comportamento do segurança com satisfação. Valdecir parece outra pessoa, pensou ela, enquanto organizava os produtos em sua lanchonete. Era quase 6 da tarde, quando a porta do terminal se abriu e Nayara entrou correndo, com o rosto radiante de alegria. Ela carregava seu violão e vinha acompanhada de uma senhora de cabelos grisalhos, que caminhava devagar, mas com um sorriso no rosto. "Dona Amelinda, seu Valdecir!" gritou Nayara, acenando animadamente. Amelinda saiu de trás do balcão, surpresa e feliz ao ver a menina de volta. "Nayara, que bom te ver! E esta deve ser sua avó." A senhora se aproximou com passos cuidadosos. "Eu sou Edelvira", disse ela com voz fraca, mas calorosa. "Vim agradecer pessoalmente a bondade de vocês." Valdecir deixou seu posto e se aproximou do grupo. "Dona Edelvira, como a senhora está se sentindo?" "Muito melhor, graças a Deus e à ajuda de vocês", respondeu a idosa. "O antibiótico já está fazendo efeito. A febre passou e estou respirando melhor." Nayara estava radiante. "Gente, eu contei tudo para minha avó. Ela não acreditou quando falei do Amado Batista, do dinheiro, da gentileza de vocês. Teve que vir aqui ver o lugar onde aconteceu tudo." Edelvira olhou ao redor do terminal com curiosidade. "Então foi aqui que minha netinha conheceu um anjo", disse ela, emocionada. "Vários anjos", corrigiu Nayara. "Seu Valdecir, Dona Amelinda, aquela senhora bondosa, os estudantes, todo mundo foi um anjo hoje." Valdecir ficou constrangido com o elogio. "Ah, Dona Edelvira, foi o mínimo que podia fazer. Sua neta é uma menina especial." "Ela é mesmo", concordou a avó. "Desde pequena tem esse dom para a música. Sempre disse que um dia ela seria reconhecida." Amelinda trouxe uma cadeira para Edelvira se sentar. "A senhora quer um café? Um suco?" "Um café seria ótimo", disse a idosa agradecida. Enquanto Amelinda preparava o café, Nayara não conseguia conter a animação. "Dona Amelinda, lembra que a senhora falou sobre fazer um cantinho musical aqui?" "Lembro sim, querida. Minha avó disse que posso vir aqui tocar quando ela estiver melhor. Ela vai me acompanhar às vezes." Edelvira sorriu. "Não perco uma apresentação da minha netinha. E pelo que ela me contou, este lugar tem pessoas muito especiais." Valdecir se sentou próximo ao grupo. "Dona Edelvira, a senhora ensinou muito bem sua neta. Ela é educada, talentosa e tem um coração enorme." "Aprendi tudo com minha avó", disse Nayara orgulhosa. "Ela me ensinou música. Me ensinou a ser boa pessoa. Me ensinou que sempre tem que acreditar na bondade das pessoas." As palavras da menina tocaram profundamente Valdecir. Ele lembrou de como tinha sido inflexível no início da tarde e se sentiu grato por Amado Batista ter lhe dado a chance de se redimir. "Nayara", disse Amelinda trazendo o café para Edelvira, "tenho uma proposta para você." "Que proposta?" "Que tal você vir aqui tocar toda sexta-feira no final da tarde? Não para pedir dinheiro, mas só para alegrar o ambiente. Posso até dar um lanche para vocês." Os olhos de Nayara brilharam. "Sério mesmo? Sério mesmo. Acho que seria bom para todo mundo. Para você praticar, para as pessoas que passam aqui se alegrarem e para mim que adoro música." Edelvira tomou um gole do café e sorriu. "Que ideia maravilhosa. Nayara ficaria muito feliz." Valdecir teve uma ideia, e eu posso garantir que ela tenha um cantinho especial, sem ninguém incomodar.
Pode deixar comigo. A generosidade de todos emocionou Nayara. Gente, vocês são demais. Eu prometo que vou caprichar nas músicas. Foi nesse momento que chegou um ônibus da capital e várias pessoas desceram. Entre elas havia um casal de meia-idade que observou o grupo reunido na lanchonete e se aproximou por curiosidade. Com licença, disse o homem. Está acontecendo alguma coisa especial aqui? A Melinda sorriu. Não exatamente. Só estamos conversando com nossa pequena artista local. A mulher olhou para Nayara. Artista? Que idade você tem, querida? 12 anos, senhora, respondeu Nayara timidamente. E você toca o quê? Violão e canto. O casal se entreolhou com interesse. Podemos ouvir alguma coisa? Perguntou a mulher. Nayara olhou para sua avó, que assentiu encorajadoramente. Pode tocar, minha filha. A menina pegou seu violão e tocou uma música suave e bonita. O casal ficou impressionado com o talento dela. Nossa, disse o homem, que voz linda. Você tem talento de verdade. Obrigada, senhor, disse Nayara guardando o violão. A mulher se aproximou de Edelvira. A senhora é a avó dela? Sou sim, e muito orgulhosa. Tem razão para ter orgulho. Sua neta é muito talentosa. O casal conversou mais alguns minutos e depois seguiu viagem. Mas antes de sair, a mulher deixou algumas moedas para Nayara. Para comprar cordas novas para o violão, disse ela. Depois que eles saíram, Valdecir comentou. Viram como a música de Nayara atrai pessoas boas? Isso é um sinal. Edelvira estava visivelmente cansada, mas feliz. Nayara, acho melhor a gente ir para casa. Está ficando tarde. Vamos sim, vovó. A Melinda preparou um pacote com alguns salgadinhos. Para vocês levarem para casa. Dona Amelinda, a senhora é muito boa, disse Edelvira, emocionada. Valdecir se ofereceu para acompanhar as duas até o ponto de ônibus mais próximo. É no meu caminho mesmo, disse ele, embora não fosse verdade. Antes de sair, Nayara se virou para Amelinda. Dona Amelinda, se por acaso o amado Batista voltar aqui algum dia, conta para ele que minha avó ficou boa e que eu nunca vou esquecer da bondade dele. Pode deixar, querida, se ele aparecer eu conto. O grupo saiu do terminal juntos. Valdecir carregou o violão de Nayara e ofereceu o braço para Edelvira se apoiar. Era uma cena tocante ver como aquele homem, que horas antes era inflexível, agora cuidava das duas com tanto carinho. A Melinda ficou observando da janela até eles desaparecerem na esquina. O terminal estava quase vazio agora, mas ela se sentia preenchida de uma forma que não sentia há muito tempo. Ela começou a imaginar como seria ter música ali regularmente. Pensou em convidar outros artistas locais, em fazer pequenos eventos, em transformar sua simples lanchonete num ponto de encontro cultural. Mas havia algumas perguntas que ficaram sem resposta naquele dia. O que aconteceria com Nayara? Será que ela continuaria desenvolvendo seu talento musical? Valdecir realmente manteria sua nova postura ou voltaria a ser rígido com o tempo? E amado Batista, será que um dia voltaria àquele terminal? Será que soube do impacto duradouro que seu gesto simples causou na vida daquelas pessoas? Algumas dessas perguntas talvez nunca tivessem resposta. Mas uma coisa era certa. Aquele dia tinha plantado sementes de transformação que continuariam crescendo. A Melinda fechou a lanchonete com um sorriso no rosto, já planejando as mudanças que faria para receber Nayara na sexta-feira seguinte. O terminal voltou ao silêncio da noite, mas carregava agora uma energia diferente. Na manhã seguinte, Valdecir chegou ao trabalho com uma atitude nova. Cumprimentou todos os funcionários, ajudou passageiros com bagagens pesadas e até sorriu para as crianças que passaram por ali. A Melinda abriu sua lanchonete pensando no cantinho musical que criaria. Começou a reorganizar um espaço próximo ao balcão, imaginando onde ficaria melhor para as apresentações. E em casa, Nayara cuidava de sua avó, que estava cada dia melhor, e praticava músicas novas no violão, sonhando com suas futuras apresentações no terminal. A vida de cada um tinha mudado de forma simples, mas profunda. E tudo por causa de um encontro casual numa tarde de terça-feira, quando a bondade de uma pessoa famosa mostrou que grandes transformações podem nascer dos gestos mais simples. O que aconteceria com cada um deles no futuro era uma história que só o tempo contaria. Mas aquele dia ficaria para sempre marcado
como o momento em que descobriram que a compaixão tem o poder de mudar vidas de maneiras que nunca imaginamos. A bondade de Amado Batista transformou a vida de Nayara e Valdecir para sempre. Uma menina de 12 anos com talento musical, um segurança inflexível que virou protetor e uma lanchonete que se tornou palco de esperança. Histórias assim nos lembram que pequenos gestos mudam vidas. Comente o que achou, curta se te emocionou, se inscreva para mais histórias tocantes e compartilhe com quem precisa de esperança. Que Deus abençoe e proteja sua família sempre.